Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Que Deus verdadeiramente esteja nos fortalecendo e que nós estejamos respondendo a Ele exatamente como nós, em culto, ajuntamento solene, estamos declarando em cada canção, em cada oração. Peço que você abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. Nós vamos iniciar hoje uma nova série de exposições da Palavra de Deus no livro de Gênesis. Mas, normalmente, você que já está acostumado, nós começamos do capítulo 1, do versículo 1 de cada livro onde nós abrimos uma série. Essa série eu proponho fazermos algo um pouco diferente. Nós vamos observar a revelação do Senhor do capítulo 37 até o final do livro de Gênesis. Porque aqui nós vamos entender a história dos filhos de Israel. Estive por um tempo pensando sobre qual texto expor e já estava bem tendencioso a expor aqui, na história dos filhos de Israel, os filhos de Jacó, especialmente a vida de José, quando estourou aquela guerra ali em Israel. Então, tive ainda mais convicção de observarmos nesse período quem são esse povo, os filhos de Deus, quem são esses chamados Israel de Deus. E gostaria então de te convidar a observar isso a partir desse texto. Eu vou ler, não todo o capítulo, eu vou ler até o verso 19, mas nós vamos perceber e expor o texto em todo o capítulo 37. Então eu peço que você acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor, do versículo 1 até o versículo 19. Essa leitura da palavra do Senhor, acompanhe com fé. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícia. Assim o enviou do vale do Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer:
vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos a ele em oração. Santíssimo Deus, nós cremos que somos o teu povo e nós estamos reunidos em teu nome. Estamos diante da tua palavra como nós cremos. Nos apresentamos em culto, ó Pai, e pedimos: fale conosco, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Derrame sobre nós graça, entendimento pelo agir do teu Santo Espírito em nós. Essa tua palavra viva e eficaz. Dá-nos entendimento, ó Pai, é o que nós te clamamos. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, como eu comentei, há poucos dias estourou aquela guerra ali em Israel. E de lá para cá, no meio do povo crente, há muitas opiniões sobre por que aquilo está acontecendo. Quem é o Israel de Deus? Aquele povo que vive lá na terra de Israel? Ou todos que são verdadeiramente filhos de Deus em toda a terra? Será que a gente precisa ir para a terra de Israel porque talvez esteja se aproximando o cumprimento da profecia de Apocalipse? Quem é Israel de Deus? Esse texto que nós acabamos de ler aqui juntos é um texto que nos mostra a descendência de Jacó, os filhos de Israel. Digo filhos de Israel porque Jacó teve o seu nome mudado para Israel. E é bem comum entre nós saber, mas se você ainda não sabe, esse nome Israel tem a ver com a quem ele pertence. Jacó, agora de Deus, é chamado Israel. Israel. Deus. Jacó agora é um filho de Deus. Só que logo nos chama a atenção no texto porque vemos no versículo 2, essa é a história de Jacó. Mas a primeira figura que aparece no versículo 2 sobre a história de Jacó, não é Jacó. É José. Ele não é o filho mais velho, ele não é o filho mais novo, ele é José, filho de Raquel. Aquele a quem Israel, o pai, ama mais do que todos os outros. Mas eu gostaria que nós olhássemos para essa história e aprendêssemos a partir dessa história, não só o conteúdo, mas como nós devemos nos aproximar do texto sagrado, especialmente nessas narrativas históricas. Por que o texto diz que é a história de Jacó e conta-nos uma história de José, que na verdade não é sobre José, é sobre a semente, a promessa da semente que nos traz a salvação. Essa é a história de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus Criador de todas as coisas. Essa história nos mostra, por meio de todos esses personagens, a Cristo. E eu gostaria que nós, então, começássemos a aprender melhor como encontrar Cristo, quando a história só fala de Jacó, José, Rúben, Judá, Raquel, Lia, Bila, Zilpa. A partir dessa observação do texto, eu gostaria que nós, então, tivéssemos uma firme convicção sobre aquilo que eu afirmei na oração, antes de começar a pregar. Nós somos o povo de Deus, e eu te pergunto, você tem certeza que você é filho de Deus? Se você é Israel, filho de Deus, essa história precisa te encher de esperança. Não mera esperança, mas firme convicção de que Cristo, a semente prometida, te salvou e te chama a uma vida como um verdadeiro filho de Deus. Ele sendo um modelo muito superior, incomparavelmente superior do que José. Um personagem que, quando nós contamos a historinha, parece ser um personagem bom, alguém a ser imitado. Mas esse é o primeiro erro que a gente precisa evitar, e nós vamos observar isso também aqui a partir do texto. Veja que nesse texto, a história dos filhos de Israel começa com uma união, mas ela não é uma união boa.
Ela é uma união de 11 irmãos contra um, José. E então nessa história nós vemos traição, sofrimento, escravidão, abuso, ciúme, rivalidade, desespero. Mas isso não está só na história onde observamos José. Nós vemos isso em toda a Escritura, em toda a Bíblia. Nós vemos a calamidade aflorar o pecado. E nós vemos isso em várias narrativas. Aqui nesse texto nós temos algo interessante, temos a predileção de um pai. Agora lembre-se, quem é o pai de Jacó, o avô de José? Isaac também tinha uma escolha, uma predileção, um primogênito. Era Esaú. Jacó era irmão de Esaú e nunca aceitou bem essa história de primogenitura no formato que Deus estabeleceu. O filho primogênito era algo muito especial, ele abria a madre, mas além disso, Jacó, como aquele espertalhão que está sempre pegando o calcanhar dos outros, tentando se dar bem, é aquele que não aceita que seu irmão possa ter o direito de receber porção dobrada da herança. O primogênito recebe o dobro, muito mais. Jacó nunca engoliu muito bem essa história, e vocês talvez se lembrem de como ele tenta enganar seu pai, e ele também engana seu irmão, e assim vai enganando e vivendo. Mas esse pai, Jacó, agora chamado Israel, ele continua a repetir os erros de seu pai. Ele escolhe um filho, em meio a tantos, para ser o seu filho predileto. E a gente tem um filho, José, que parece ser o herói da história, mas como eu disse, não é. E ele é um menino muito novo, naturalmente infantil, imaturo. E ele não é sábio, aumentando então essa rivalidade, o ciúme dos irmãos, o ódio. Veja, em toda a Bíblia nós temos uma sequência dessas tramas. Eu gostaria que você pelo menos lembrasse um pouco delas. Essas brigas familiares, isso é interessante. Porque na sua família também tem briga, no seu ambiente de trabalho também tem briga, no seu casamento tem briga, você na criação dos seus filhos tem briga, tem ciúme, tem discórdia, tem ódio. E Deus está nos movendo, porque a sua história não é a sua história. A sua história é a história de Deus, salvando um povo, e se você é dele, a sua história precisa contar a história de um Deus que te ama e que te tira dessa condenação eterna, a viver em meio ao sofrimento do salário do pecado, a morte eterna. Em toda a Bíblia nós temos uma sequência dessas tramas. Veja, Adão peca com sua esposa, logo no início de Gênesis. E aqui nós estamos encaminhando para o fechamento de Gênesis. E essas histórias, elas não estão desligadas, elas estão conectadas. Depois de Adão, nós vemos o pecado se multiplicando. Caim, filho daquele casal, mata seu irmão. O tataraneto dele, Lameque, é um assassino, adúltero. Então, na sequência, vemos a multiplicação da maldade, quando o texto vai do capítulo 4 até o capítulo 6 de Gênesis, mostrando essa multiplicação. Pessoas que se matam, pessoas que pecam, a maldade que multiplica, e aquela linhagem que está sendo revelada, a linhagem de Caim. Os descendentes de Caim. Um povo que se multiplica na maldade. Mas então surge uma figura lá em Gênesis 6 que é de Noé. Mas Noé também não é o herói da história, porque ele fica bêbado. Seu filho envergonha no momento da sua bebedice. Então, continuamos andando por Gênesis e chegamos a Abraão, respeitado, o pai. Mas esse Abraão também não é o herói da história, porque ele se envolve em algumas tramóias, ele tenta dar um jeitinho na promessa de Deus, na promessa da semente. Ele chega a entregar a sua esposa a outro homem. Ele não espera o filho da promessa, a semente da promessa. Então, dando um jeitinho, nasce Ismael, que não é filho da sua esposa. Mas então depois, Deus, que é fiel aos seus desígnios e à sua semente, faz com que venha a vida a Isaque. Abraão ama esse filho. E esse filho que é amado, agora tem filho predileto, chega a Jacó, um enganador nato, que ama o filho José mais do que os outros. E aqui nós estamos. José é lançado numa cisterna, depois vendido por seus irmãos. Adivinha
Quem compra José? Os ismaelitas. Opa, quem são os ismaelitas? Descendentes de Ismael. Aquele filho que Abraão tentou dar um jeitinho para cumprir a promessa de Deus. E Deus anunciou que aquilo haveria de ter consequências drásticas. José, a semente, é vendido para os ismaelitas. Mas a gente vai pensar sobre essas coisas durante toda essa série de exposições, do capítulo 37 até o capítulo 50. E se você não começou a leitura, eu peço, na sua casa, ao longo das semanas, leia Gênesis 37 a 50. Veja, se somos filhos de Deus, essa história de José tem a ver com você. Se tem a ver conosco aqui, como que nós devemos então ler essa história? Como que a gente aprende sobre a escolha, o amor, o governo de Deus em nossa vida, numa história tão trágica? Às vezes a gente fica confuso, porque quando se fala do evangelho, de igreja, de ser crente, a promessa é uma vida bem-aventurada. E então nós confessamos a Cristo, fazemos parte da igreja, mas parece que nem sempre a nossa vida é bem-aventurada, à semelhança de todos esses que eram filhos de Deus e que tiveram uma vida repleta de confusões, brigas. Pois bem, vamos passo a passo. Se Deus se revela a nós, o seu povo, pela Bíblia. E Ele nos revela pela Bíblia quem nós somos e como nós devemos viver. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para se aproximar do texto sagrado, observar histórias como essas e entender o que elas têm a ver com a sua vida, a sua salvação. Primeira coisa, entenda, a Bíblia não é um livro de histórias morais. Meu primeiro argumento, a Bíblia não é um livro de histórias morais. Portanto, você não deve ler como uma busca por esse modelo moral a ser imitado nos personagens. Nós temos uma tendência de ler essa história de José, observando o modelo aqui, que parece ser José. E veja, ele não tem realmente um modelo ruim. No versículo 2, que nós lemos aí, nós vemos que ele leva informações a seu pai. Ele é um filho obediente. Os irmãos estão aprontando, e era típico deles, nós veremos nos outros capítulos, era típico deles fazerem coisas erradas, mas José não. É alguém que honra o pai. E ele leva notícias: pai, as coisas não estão andando bem lá com meus irmãos. No versículo 13, o pai chama José e diz: eu vou te dar uma missão. E ele diz: eis-me aqui. Um filho obediente que não olha o tamanho da missão, e olha que era uma grande missão. O pai manda que José vá atrás dos seus irmãos, que o texto já nos informou repetidas vezes, o odeiam. E ele não faz como Caim, que diz: o que tenho eu a ver com meu irmão? Eu sou tutor dele. José não diz assim, porque José não é da semente de Caim. José é da semente de Sete, semente da esperança, semente da promessa. E como filho de Deus, ele diz: eis-me aqui, pai. Um menino de 17 anos que anda entre 75 a 80 quilômetros para encontrar os seus irmãos. E o texto já logo nos mostra que essa obediência nem sempre é sinal de uma vida completamente cheia de alegrias. Versículo 15 diz que José estava andando errante, ou seja, ele estava perdido. E um homem encontra e diz: eles estão para ali, para o lado de Dotã. José, além de ser um menino obediente, ele é amado por seu pai, ou seja, se ele fosse alguém completamente ruim, isso não seria uma realidade. Então nós temos aqui um bom modelo. E se a gente olha para o texto e procura um modelo a ser imitado, José parece ser o cara. Mas essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender. Nós não podemos ler a Bíblia numa perspectiva moralista. E o que eu quero dizer com isso? Veja, moral tem a ver com costumes. Aquela ideia: faça isso e você receberá aquilo. Obedeça esse costume e você vai receber aquilo. E então nós pensamos: pronto, é com esse José que eu preciso parecer. Ou eu não posso me parecer com os irmãos que vendem ele, que jogam, que maltratam. Mas eu vou repetir: José não é o herói da história.
Então não está certo eu me aproximar do texto e até ensinar o texto dizendo, quando vou falar para uma criança da escola dominical, por exemplo, seja como José. José não pecou nem mesmo quando foi tentado pela mulher de Potifar. Seja fiel no fundo do poço e Deus te colocará no palácio. Muitas vezes é assim que nós nos aproximamos do texto na igreja. É assim que nós ensinamos às crianças. E então elas se frustram quando elas percebem que nem sempre as coisas acontecem assim. Porque a Bíblia não é uma história com uma moral nesse sentido. Se fosse assim, uma aplicação a ser imitada pelos personagens, qual seria o sentido de Jacó ter sido o filho escolhido, sendo ele o enganador? Qual o sentido de olharmos para o livro de Jó e vermos que Deus olha para aquele homem e diz, homem íntegro, fiel, que perde tudo, e Deus permite tudo isso? Qual o sentido de ver José sendo fiel, obediente ao seu pai, não reagindo aos seus irmãos com maldade, e ele é vendido, escravizado? Entenda, quando eu falo para não ler a Bíblia apenas olhando moralmente a vida dos personagens e aplicando, tentando imitar, eu não estou dizendo de maneira nenhuma que ter bons costumes é algo ruim, não. Bons costumes é bom. O livro de Provérbios nos ensina sobre isso. Mas não é tudo. E você nunca alcançará a bênção, a misericórdia, a salvação pelos bons costumes. Isso está muito claro quando Deus diz, eu sou o Deus que tirou você da terra da escravidão, então agora está aqui minha lei. Viva porque você já está salvo, mas viva de acordo com a minha vontade, para a glória do meu nome, porque eu sou Deus e você é a menina dos meus olhos, eu cuido de você. Nós temos essa tendência porque é muito mais fácil ter regras absolutas e nós muitas vezes queremos que a Bíblia seja esse livro de regras absolutas. Nós queremos que alguém nos diga, isso é certo, isso é errado. É muito mais claro, é muito mais simples, é como uma receita. Exige pouco ou nenhum autoexame da nossa parte. Mas a Bíblia não funciona assim. A Bíblia é um grande livro sobre a salvação pela graça. Essa graça vem a nós, os filhos de Deus, por meio do Filho, da semente prometida, Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Jesus Cristo é o fio da meada para você entender toda a história bíblica. Cristo é o fio que percorre em todas as Escrituras e é para onde todo o texto aponta. E é por meio dele que você tem a salvação pela graça. José aqui, meus irmãos, é um tipo de Cristo, ele aponta para Cristo. Então o texto nos fala dessa história, mas o texto está nos apontando para um cumprimento muito superior do que aquele cumprimento temporal na vida de José. José é semelhante a Jesus porque ele é amado do seu pai. É semelhante a Jesus porque ele é obediente. Ele é obediente à vontade do seu pai. Ele é semelhante a Jesus porque ele é rejeitado pelos seus próprios irmãos. Ele é semelhante a Jesus porque ele é vendido por moedas, acusado falsamente, castigado injustamente, por fim, levado de um lugar de sofrimento para um trono de poder. José aponta para Cristo. Há outras semelhanças. Por exemplo, no versículo 20, aí do capítulo 37, no momento que os irmãos olham para José chegando, o texto diz, vinde, pois, agora e matemo-lo. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, no versículo 13, é o momento em que as pessoas olham para Jesus e dizem, crucifica-o, mata-o. Ele, Jesus de Nazaré, irmão, crente, sem pecado, o povo que teoricamente era o povo de Deus, olha e diz, mata-o, crucifica-o. Nós temos outra semelhança no versículo 26, quando Judá, um dos irmãos, traz uma nova ideia aqui, diferente da que eles tinham tramado contra José, e ele traz algo interessante, ele decide vender José. Ele recebe algumas moedas, 20 moedas.
Mas eu não sei se você já parou para pensar que Judá é o nome hebraico para o nome Judas, em grego. Judas que vende Jesus por 30 moedas. A grande diferença, irmãos, é que nessa história José morre e permanece. Ele aponta para algo maior do que ele. Jesus Cristo, que também morre, mas não permanece debaixo do poder da morte. Ele ressurge. José vai do calabouço, da prisão, para o trono, para o governo. Mas ele perde, ele morre. Essa história é uma história que é apenas uma sombra, apontando para Cristo, que foi assunto aos céus e está agora e para todo sempre à destra de Deus Pai, sentando no trono do seu governo, governando toda a história. Cristo ressurgiu dos mortos e reina eternamente. José não. Há um autor, Balkan, que diz: essa não é uma história agradável, que o herói retorna vitorioso. É uma história de redenção em que José paga o preço impensável por um propósito muito maior do que ele. É uma história que aponta para Cristo. Um fio condutor que sai do problema até o herói. Aquele que soluciona o problema. Jesus Cristo é a solução para o seu problema. Só que quando eu falo de problema, normalmente você pensa no seu emprego, no seu namoro, no seu casamento, na sua profissão, no seu dinheiro, na sua saúde. Não, eu estou falando do grande e maior problema de todos. O problema da morte eterna. Cristo é o herói da salvação. E José aponta para ele. A maior história em toda a narrativa bíblica está aqui, diante dos nossos olhos. Não se fala de pecados de José. Mas o apóstolo Paulo nos alerta, não tem nenhum que não pecou a não ser Cristo. José pecou. Tem 17 anos, é filho de Raquel, traz notícias, é amado pelo pai, odiado pelos irmãos. O pai, então, por esse amor, entrega e homenageia, presenteia José com uma túnica talar. E só pensar numa túnica não nos dá a visão completa do que significa isso. Veja, há vários irmãos mais velhos do que José. Mas o pai que ama, disse, você vai governar seus irmãos. Você vai ser o primogênito. Você vai ser colocado sobre eles, por isso você vai receber essa vestimenta de governo, de superioridade, de reinado. Uma túnica talar. Imagina um menino de 17 anos, na frente dos seus irmãos que estão brigando, se engalfiando para ter esse poder, o reconhecimento do pai, que deixa claro para eles, eu amo mais aquele do que todos vocês juntos. Ele agora, feliz da vida, imaturo que é, veste essa túnica para todo lado. Era uma roupa bem colorida, que chamava a atenção e que tinha um grande significado. Nós estamos observando em todos esses elementos o fio da meada, o fio condutor. Fidelidade do Senhor nosso Deus em preservar a sua semente, sua promessa de salvar os seus em meio aos filhos da serpente. E a gente precisa entender um pouquinho mais. Então, em segundo lugar, eu trago um outro argumento para você. Não posso ler a Bíblia simplesmente como um livro moralista. E em segundo lugar, se a Bíblia não é esse livro moralista, como eu devo entender essa história? Outra regra para você: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Atos e Hebreus falam de José. Esses são os primeiros textos que eu tive que olhar antes de me aprofundar no texto. Mas não só Atos e Hebreus que citam o nome de José. A Bíblia nos traz, irmãos, em toda ela uma revelação que nós chamamos de progressiva. Ela vai sendo revelada de maneira cada vez maior, vai se expandindo. Então começa de uma maneira muito simples em Gênesis, mas tem muitas informações. Em forma de semente, como a gente já pensou aqui. E esse é o livro das sementes. Então essa semente vai germinando, vai sendo ampliada e progressivamente Deus vai se revelando quem Ele é, quem nós somos e o grande projeto de salvação. Eu não posso então interpretar a Bíblia pela minha opinião, pela crítica, pelo o tempo que eu vivo, pela cultura que eu vivo. Não, assim nós vamos errar. Nós não entenderíamos essa história.
não veríamos Cristo. Nós precisamos interpretar a Bíblia pela Bíblia. Esse texto ele está em conexão com todos os outros textos, porque o fio condutor passa por ele. Os textos anteriores trazem apontamentos de revelação posterior. Ou seja, eu preciso olhar para trás no livro de Gênesis, qual era o apontamento, para onde estava indo. E por que Moisés, que escreveu esse texto, fecha o livro de Gênesis, o livro dos começos, o livro da semente, com essa história? A história de José não é só a história da cisterna até o palácio. E veja, o palácio é bom. Nós gostaríamos de chegar ao palácio, aqui na terra. Mas, enquanto é na terra, não é tudo. Porque Deus habita no santuário na eternidade. Lá é o nosso grande objetivo e final. O palácio não é o fim da história de José. Se José é filho de Israel verdadeiro, a eternidade com o Senhor é o fim da história de José. Não fim como se estivesse terminado, mas é para onde aponta. Se isso é tudo, se o palácio é tudo, se as bênçãos dessa vida é tudo que nós procuramos entender nessas histórias, qual a diferença da história bíblica para qualquer outra história hindu, muçulmana, budista, secular? A gente sempre espera um final surpreendente. Há quem prefira finais trágicos, mas há quem goste muito mais dos finais felizes. E às vezes nós nos aproximamos da Bíblia dessa forma. E por que eu insisto que você não pode interpretar a Bíblia assim? Você precisa entender a Bíblia em todo o seu contexto. Porque se você faz assim, você vai olhar para o texto, tentar imitar José, e então vai dizer, se eu me esforçar um pouquinho mais, Deus vai me dar uma recompensa. Então eu vou ter aquele casamento, aqueles filhos, aquele emprego, aquele dinheiro que sobra. Deixa eu esclarecer de maneira ainda maior, mais ampla para você. A Bíblia é muito mais sobre você ter prazer em obedecer a Deus, do que em você obedecer para ter bênção. Quer que repete? A Bíblia é muito mais sobre você ter prazer em obedecer do que obedecer para receber bênçãos. E normalmente nos aproximamos de Deus assim. Quando as coisas estão bem, a gente vira as costas. Mas quando as coisas estão ruins, nos voltamos para Deus e clamamos por sua bênção. José obedece, permanece fiel, Deus o escolheu. Ele é um instrumento da salvação do povo de Deus, e nós veremos isso nos capítulos seguintes. Mas vamos observar um pouco mais sobre esse fio que eu estou falando para vocês. Para entender Gênesis 37 e entender como isso tem a ver com a nossa vida, em conexão com toda a Bíblia, eu preciso entender de onde vem esse fio conector, esse fio da meada, que é Cristo, e para onde ele vai depois da história de José. Isso é algo importante para nós observarmos no texto. Moisés, que escreve o texto, ele deixa vários condutores nos textos do Pentateuco. Um condutor, aqui nesse texto, é a semente. Grave a palavra semente. Aqui se fecha o livro de Gênesis, como eu disse, o livro da semente, onde tudo começa, onde tudo é gerado, então ampliado para dar fruto. Todo o livro de Gênesis nos conduz a seguir uma promessa. Está lá em Gênesis 3:15. Qual é a promessa? Farei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Semente da serpente contra a semente da mulher. Um vai ferir o outro porque eles são inimigos mortais. E ali então começa o fio da semente. Em todo o livro de Gênesis, eu fui lá para o capítulo 3, logo depois da queda. Deus faz uma promessa sobre descendência. Tua descendência e o seu descendente. Esse é o fio condutor da semente que chega aqui na história dos filhos de Israel. Existem duas descendências então desde lá. Uma é inimiga da outra, são duas sementes. E nós precisamos olhar para as escrituras dessa maneira. Essas descendências serão traçadas por meio de semente. Filho de um, filho de outro. Por isso, lá em Gênesis, no capítulo 4 até o capítulo 6, nós vemos a semente da serpente.
Por isso há uma multiplicação da maldade, até que Deus vem e diz, basta, dilúvio. Mas nós temos também a narrativa da semente da promessa. A semente desse descendente que irá salvar o povo de Deus da morte e afastamento eterno. Lá em Gênesis, por isso eu chamo Gênesis de livro da semente, o texto afirma que as árvores, relva, erva, tudo deve ter continuidade de existência nessa terra por meio da sua semente segundo a sua espécie. Ou seja, eu não posso gerar algo diferente da minha espécie. Eu preciso me relacionar com a minha espécie e gerar semente, para que haja essa continuidade. Deus está estabelecendo a continuidade. Isso é o mesmo com o povo, com os animais, gerações, famílias, o corpo coletivo de todo o povo. Deus cria o homem e ele diz, multiplique-se, segundo a sua semente. Domine os animais, que vão se multiplicar segundo a sua semente. Cada árvore dê frutos e produza semente. Cada erva tem a sua semente. O livro vai mostrando como Deus planejou a continuação. E é importante você entender isso, porque na nossa teologia, na nossa doutrina, nós cremos nisso. Qual a igreja evangélica por aí que batiza criança? Nós cremos que Deus age de família, de geração em geração. A vida é preservada por meio de semente. A salvação, pelo projeto de Deus, também. Mas nós precisamos entender mais, porque não basta ser filho para ser salvo. Então, nós precisamos continuar observando esses textos e entendendo como isso chega até mim. Eu não sou judeu, eu não sou descendente daquele povo. Eu não tenho nada a ver com a vida de José. A semente prometida em Gênesis, após a queda, não é produto da queda. A semente, depois da queda, filho da serpente, filho da mulher, não é produto da queda. É resposta para a queda. É por causa da semente que Deus promete ali que nós temos a viva esperança da vida eterna. Deus vai recriar. Toda a terra será restaurada, nós teremos os nossos corpos glorificados, porque Ele traçou um plano de salvação, dizendo, o descendente da mulher, a semente da promessa, a esperança de salvação, reconciliação, redenção, está lançada. Agora, de geração a geração, de semente a semente, essa salvação vai traçando um fio condutor em toda a Escritura, até que chegue em Cristo. Ele é o descendente. A redenção acontece por meio da semente, tua descendência, seu descendente. Mas nós precisamos saber que as sementes às vezes crescem juntos, misturadas. Cristo nos alerta, cuidado, tem joio e tem trigo, mas não tenta separar. Porque você não consegue julgar a salvação de ninguém. Caim estava junto de Abel. Esaú estava junto de Jacó. E assim nós vamos observando em toda a Escritura que há joio e trigo crescendo junto muitas vezes. Nessa história, a preservação da semente de Israel, do Israel de Deus, é revelada a nós em meio ao caos, briga, traição. E nós temos sempre ali, surgindo, como objetivo final, como o fim de cada história, a preservação da semente da promessa, a esperança, o renovo, o broto que surge para trazer fruto e vida, a salvação em meio ao caos. Mas como que a gente chega na história de José seguindo a semente? Bem, eu vou fazer todo o esforço da minha mente para conseguir ser objetivo, porque é muita informação. Caim, claramente, é fruto da semente da serpente. Ponto. Pecado, morte. A semente da esperança, lá no Antigo Testamento, fica evidente na vida de Sete. O filho que vem depois que Abel é morto. De Sete, você tem alguém que é bom, íntegro e justo aos olhos de Deus. Não porque ele não peque, mas porque Deus olha e diz, esse é justo, é Noé. Da
geração de Noé vem Sem. E assim, geração a geração, as escrituras vão nos mostrando aquela quantidade de nomes. E nós chegamos em Terá, depois Abraão, o filho da promessa, Isaac. Isaac é essa semente da esperança que talvez você conheça um pouco mais. Com Isaac, Deus estabelece a marca da promessa. Homens serão circuncidados. Eles são a semente da descendência. E você diz, mas por que só homem, por que não mulher? Porque os homens têm em si a semente. Eles serão circuncidados, porque deles vem essa semente. Antes de Isaac nascer, Abraão, que é aquele que Deus faz esse pacto da marca da promessa, do sinal da promessa, que nos traz até hoje ao batismo, como nós temos aqui, porque as escrituras nos explicam que a circuncisão é no coração. Ali era uma sombra que apontava para uma realidade. Abraão teve Ismael antes de Isaac. Por que Abraão teve Ismael? Porque ele sabia que Deus tinha uma promessa boa para ele, mas parece que estava demorando muito e ele falou, eu vou dar um jeitinho, porque Deus não está dando conta de cumprir a promessa. Como isso tem a ver com a minha vida e a sua vida? Toda vez que nós olhamos para as escrituras e nós começamos a entender coisas boas que podem vir sobre a nossa vida, nós tomamos isso como promessa e parece que Deus não está fazendo acontecer, então a gente dá um jeitinho, né? Eu quero me casar e ser feliz, então eu não estou achando dentro da igreja ou no contexto da igreja alguém que faça parte desse povo de Deus, então eu dou um jeitinho, eu vou ali e caso com um descrente. Ou então, parece que eu não estou conseguindo aquela promoção, eu não estou conseguindo passar na prova, então eu colo, eu minto, eu engano. Eu dou um jeitinho para conseguir a bênção. Abraão foi aquele que fez isso e nasceu Ismael, e agora nós temos José sendo vendido para os ismaelitas. Quando você desobedece a Deus, você está fazendo com que a maldade, a desobediência, o pecado vá se multiplicando também. Deus disse para Abraão, lá em Gênesis 16, a mão de Ismael será contra todos, e a mão de todos contra ele. Mostrando a Abraão, para que você foi dar um jeitinho na promessa que eu fiz? Eu sou Deus, eu governo. Isso precisa ficar claro para nós. Você não precisa dar um jeitinho para que Deus cumpra o grande objetivo na sua vida. Você precisa ser obediente. E esse é o grande foco na vida de José. Se há algo a imitar de José, é obediência, mas não em José, em Cristo. Aquele que foi obediente, e obediente até a morte, morte de cruz, dizendo, a minha grande alegria, a minha grande satisfação, a minha vontade é fazer a vontade do Pai. José é vendido, o versículo 25 nos mostra, vendido para os ismaelitas, escravidão, condenação, pecado. Os irmãos de José não reconhecem, não confiam no governo de Deus, e eles não aceitam que aquele rapaz possa governar, e assim como Abraão deu um jeitinho, eles querem dar um jeitinho. Eles falam, não, esse menino mimado por nosso pai não vai governar, vendamos aos ismaelitas, eles estão apenas cumprindo o que Deus disse lá atrás, sem nem saber. É nesse sentido que nós começamos a entender de maneira mais profunda esse governo soberano de Deus que a gente tanto fala. Mas muitas vezes nós não entendemos como Deus governa. Não sou eu que tenho as minhas atitudes, eu que tomo as minhas decisões, eu que escolho os meus caminhos. Você vai escolher caminhos ruins, caminhos bons. Mas no final, a vontade de Deus sempre vai sobressair-se e cumprir-se. Nós temos aqui no texto também a história de Raquel. Ela já está morta no período, nessa parte da história, ela morreu quando José tinha aproximadamente 7 anos. Mas Raquel também deu um jeitinho. Ela não estava tendo muita facilidade para ter filho. Já tinha toda aquela competição, porque Labão entrega a sua irmã em seu lugar. Jacó amava Raquel,
Mas Labão engana o enganador e entrega Lia. E Lia é muito fértil, tem muitos filhos. E Raquel vai ficando muito incomodada com aquilo. E numa competição desenfreada, ela tem concubinas e diz, eu quero ter filho com essas concubinas. Vai, Jacó, dorme com elas. Nascem mais filhos. Temos nessa história, Jacó, que não aceita até hoje, nessa parte da história, a primogenitura. Ele quer dar um jeitinho. Ele fez isso com Esaú, agora ele sofre a mesma consequência. Ele enganou o pai, um animal morreu, ele veste a roupa, aquela pele, e engana seu pai. Agora os irmãos vendem José, um animal é morto, eles sujam a roupa e enganam seu pai. Consequência, pecado, desobediência. Verso 23, Deus revela pelo sonho que José seria o rei. A túnica apontava para isso. Os irmãos não aceitavam os desígnios de Deus e queriam destronar José, questionar o decreto eterno do Senhor. Por último, se eu não posso ler a Bíblia como um livro moralista, se eu preciso interpretar as Escrituras pelas próprias palavras de Deus, como que eu aplico tudo isso que eu leio na Bíblia na minha vida? O que tem a ver tudo isso com a minha vida? Nós precisamos viver à luz e imitando o caráter de Cristo. À luz da obra de Cristo, imitando o caráter de Cristo. Ele é o modelo, ele é o padrão de moralidade. Nós, então, somos levados por essa história a enxergar que muitas vezes nós não estamos fazendo isso. Muitas vezes na sua vida você se parece muito mais com os irmãos de José do que com ele. Você se parece com os irmãos de José quando você tem o seu coração dominado por ira, rancor, inveja, ciúme, mentira. No nosso sofrimento, nós somos levados a enxergar que às vezes nós somos como o próprio José. Essa é uma forma de aplicar esse texto a nós. Se identifique com os irmãos de José. Se identifique com o próprio José. Filho de Deus que você é, sofrendo em terra estranha. Afinal, somos peregrinos nessa terra. José saiu da terra dele e nunca mais voltou. Esse era o maior desejo de José. Nós lemos a história e pensamos, pronto, agora ele alcançou o ápice, o auge, tudo o que ele mais desejava. Ele está no palácio. Ele não queria palácio. Ele queria o seu povo, sua família, sua terra. Mas ele nunca voltou. Ele morreu lá. Ele saiu com 17 anos para encontrar seus irmãos e nunca mais voltou. Morre na terra da escravidão. Mas é instrumento de preservação da semente, da promessa de salvação do povo de Deus. O que eu faço com tudo isso? Me identificando às vezes com Jacó, com Raquel, com os irmãos, com o próprio José. Primeira coisa, assim como Cristo, apontado por José, nós devemos obedecer. No livro de Samuel isso fica muito claro, quando Deus diz para nós que importa muito mais obedecer do que sacrificar. Nós lemos isso lá, mas nós temos muita dificuldade em obedecer. Nós questionamos porque achamos que a Bíblia é um livro ultrapassado, cheio de histórias, homens que têm não sei quantas esposas, irmãos que se matam, traição, adultério, briga, assassinato. Deus está nos mostrando que Ele nos chama à obediência, independente das circunstâncias. Primeira coisa, obedeça a Deus. Se algo é revelado nas Escrituras, te chamando à obediência, obedeça. E hoje, nesse contexto, nós fomos chamados a fazer uma série de coisas da nossa vida. Evitando imitar os comportamentos dos irmãos e tantos outros errados que eu apontei aqui. Deus nos chama a uma vida de obediência com contentamento, apesar da circunstância ou em detrimento da circunstância. Segundo, nós devemos ter contentamento, fidelidade, contentamento em qualquer provação que você enfrente, seja a sua saúde, seja a sua vida emocional, seja a sua vida financeira, tenha contentamento.
Porque quando você fica descontente, revoltado, indignado com os desígnios do Senhor, você está dizendo para Deus: Senhor, o Senhor não sabe o que é melhor para mim, eu sei. Quantas pessoas nessa história eu posso citar aqui como exemplo daqueles que deram um jeitinho, não tiveram contentamento, não tiveram paciência, e deram um jeitinho pecaminoso, desobedecendo. Então tenha contentamento. Contentamento não é rir em meio ao sofrimento, mas é não se desesperar em meio ao sofrimento. É aprender que, como Paulo diz, a graça basta. Se estou assim, Deus há de prover a minha salvação, a minha libertação. Terceiro, nós devemos entender que aqueles que intentam o mal contra você serão vingados por Deus. As Escrituras nos mostram que Deus é o vingador, e nessa história nós temos isso nitidamente. José poderia ter se vingado de inúmeras maneiras, e nós veremos cada parte onde ele poderia ter se vingado. Mas o Senhor nos chama a entender que Ele é o vingador. Assim, vemos no livro de Naum, por exemplo. Ele é o vingador. Não tente fazer vingança. Uma grande história que me marca muito está em Números 12, quando Moisés é chamado por Deus. Então ali aquelas pessoas se reúnem e dizem: não é só Moisés que é esse escolhido, nós podemos tomar o lugar dele, nós podemos fazer tudo o que ele faz. O próprio Deus os chama para fora e diz: eu chamei Moisés, eu falo com Moisés porque eu escolhi Moisés. Independente das deficiências de Moisés, respeitem porque eu chamei Moisés. Deus defende os seus, então confia, espera. Em quarto lugar, essa história fala de cada um de nós em nossas genealogias, em nossa descendência. Essa história retrata a sua ligação com a semente da promessa. Ou seja, nós devemos entender que assim como Deus cuidou da semente, se você é dele, ele está cuidando de você nessa situação. Então tenha contentamento, permaneça fiel e obediente. Em quinto, seja fecundo, multiplicai, enchei a terra da semente do povo de Deus. Nós devíamos ser o povo que mais faz filho. Mas o nosso tempo nos amedronta sobre isso. Mas Deus nos dá uma vocação, um chamado em Cristo, de termos filhos na fé. De maneira que você pode multiplicar o anúncio da salvação, anunciando e plantando a semente do Evangelho em cada coração que você conhece. E Deus continua dizendo: sede fecundo, multiplicai, enchei a terra. Isso envolve não só evangelizar, mas envolve orientar seus filhos nos caminhos do Senhor, independente de quantos filhos você tem. Envolve crer no batismo como um sinal da aliança, da semente da promessa, e evangelizar o seu filho que cresce dentro da igreja. Você, pai e mãe, são os primeiros evangelistas dos seus filhos. Entendendo que o batismo do seu filho é a circuncisão no coração, que você vai treiná-lo, instruí-lo, falar ao amanhecer, ao entardecer, ao caminhar, colocar nas portas, nas paredes de casa. A circuncisão é no coração. Inculca na mente do seu filho obediência, fidelidade, contentamento. São as aplicações que eu fiz aqui no final. Se você crê com todo o seu ser, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento que Cristo é Filho de Deus, que Ele é a semente da promessa da salvação, se você já confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador e foi batizado, fique tranquilo. Essa mensagem de todo o livro, toda a história de José é sobre você e sobre Deus cuidando de você. Você é filho de Deus. Você não precisa ir lá para Israel, mesmo que Jesus Cristo volte hoje. Você é dele. Em toda tribo, povo e raça, ele vai buscar os seus. Em toda a sua história, esteja você no fundo da cisterna, como ficou José, sendo perseguido pelos seus irmãos, talvez, mesmo se você for alvo de ódio, de perseguição, de inveja,
Deus está conduzindo você e preservando a semente da salvação por meio da sua vida. A sua história, como eu disse, não é a sua história. É a história de Deus, salvando, preservando e conduzindo os seus filhos à vida eterna com Ele. Agora eu acho que você pode, com mais convicção, responder para si: você é filho de Israel? Então vamos obedecer a Deus, vamos responder a Deus. Eu vou orar nesse momento.